Então, está iniciada aí a nossa gravação. Então, hoje a gente vai ver a parte de programação com sockets. Essa vai ser uma parte necessária para que possa fazer o trabalho da disciplina. Então, assim que a gente tiver terminado, hoje, mais semana que vem, a gente termina essa parte de programação com sockets. Aí eu posso passar o trabalho para vocês entregarem como nota da A1. O que vem a ser a programação com socket? Né? Socket é uma ferramenta de programação para permite acesso à pilha de protocolo TCP/IP, para fazer programas de rede. Né? A gente já estudou aqui, né, que uma rede é estruturada em camadas, né, e particularmente no TCP/IP, né, nós temos a camada física, camada de enlace, tá aqui do lado, física, enlace, camada de rede. Na camada de rede, nós temos na internet o protocolo IP e a camada de transporte. No caso da internet, na camada de transporte, temos o TCP e o UDP. TCP ou UDP. E acima da camada de transporte, temos a camada de aplicação. Lembrando que a internet não tem camada de apresentação nem camada de sessão. Né? Então, aqui é a camada de aplicação. Né? Nós vimos que a comunicação ela acontece na vertical. Uma informação ela desce, né? Da camada de aplicação até a camada física. Vai pelo meio físico, passa por máquinas intermediárias até chegar no destino. Quando chega no destino, essa informação sobe até a camada de aplicação do outro lado, passando pelas várias camadas intermediárias, né? Na origem fazendo encapsulamento de cabeçalhos, na origem verificando no destino verificando esses cabeçalhos. Né? Outra coisa que nós vimos é que toda a informação entre camadas é trocada por intermédio de interfaces. Né? Então, existe, por exemplo, a interface entre a camada de transporte e a camada de aplicação. E a camada de aplicação acessa os serviços da rede por intermédio da interface da camada de transporte. Então, aqui é onde ficam as interfaces. Né? O socket é uma interface. Né? Então, o socket é uma das interfaces possíveis para acesso à camada de transporte. Né? Como na internet, a camada de aplicação acessa diretamente a camada de transporte, quando nós fizermos nosso programa será a aplicação. Né? Nosso programa está aqui na camada de aplicação. E nós vamos fazer esse programa acessando a camada de transporte, no caso, utilizando o socket. Existem outras interfaces que podem ser colocadas no sistema. Né? Outro exemplo é uma interface conhecida como TLI, né? Mas a socket é a mais conhecida, é uma das mais utilizadas. Tá? Mesmo quando existem camadas, outros tipos de interface, normalmente esses outros tipos de interface também fazem uso do socket para comunicação. Né? O socket nasceu para o Unix, né? Mas ele funciona em praticamente todo o sistema operacional. Bom, então sockets são uma forma de comunicação entre processos que podem estar situados em diferentes hospedeiros, né? Então, em diferentes máquinas. Aqui é comunicação entre processos, né? A referência para o socket é um processo, né? Então, quando um socket é aberto por um thread dentro de um processo, mesmo que seja um sistema que tem vários threads, esse socket fica aberto para todos os threads, né? Então, ele é um elemento do processo, efetivamente. E a comunicação entre os processos pode ser por intermédio do que a gente chama de streams ou datagramas. Quando estamos utilizando streams, nós estamos falando do TCP, tá? É orientado à conexão confiável. A gente vai estudar ainda o TCP mais para frente, com mais detalhes, tá? Assim como o UDP, né? E se a gente estiver falando de datagramas, a gente vai estar falando do protocolo UDP. Né? Então, se eu quero fazer uma aplicação, essa aplicação eu quero que se comunique pelo TCP, eu vou utilizar streams. Se eu estou fazendo a aplicação, quero que essa aplicação funcione com UDP, eu vou usar datagramas. Né?
Quais são as diferenças? Né? Streams é orientada a fluxo de bytes, enquanto datagrama é orientada a fluxo de mensagens. Né? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho determinadas mensagens a ser mandadas, tá? Eu tenho, por exemplo, essas 3 mensagens que eu quero mandar. Se eu mando as 3 pelo UDP, o UDP envia exatamente como eu entrego a ele. Ele envia a primeira mensagem, do início ao fim, num único pacote, a segunda mensagem num único pacote, a terceira mensagem num único pacote. Então, vão 3 partes. Se eu estou utilizando o TCP, o que o TCP pode fazer? Ele pode enviar um pedaço da primeira e não enviar tudo. Na transmissão seguinte, ele envia o restante da primeira, mais a segunda, mais um pedaço da terceira. Né? Numa terceira transmissão, ele pode enviar mais um pedaço da terceira, e ainda pode fazer uma quarta transmissão com o restante da terceira. Né? Então, o TCP ele não vai respeitar obrigatoriamente os limites entre as mensagens. Tá? Então, a gente diz que o TCP ele é voltado para um fluxo de bytes, onde ele pega uma mensagem grande e quebra em partes menores. É como funciona o streaming de vídeo. Né? O vídeo que nós temos é um filme, que é um arquivo muito longo, o TCP vai entregando ele em partes para a gente poder ter condições de receber, né? Já que um arquivo tão grande quanto o filme inteiro não cabe num pacote de rede. O UDP ele traz mais facilidade de programação, uma vez que ele preserva as mensagens bonitinhas, mas as mensagens são limitadas a 64 KB. Não posso mandar mensagem maior do que isso. É claro que eu posso mandar mais de uma mensagem. Né? Se eu tenho informações grandes para mandar pelo UDP, eu quebro em partes menores. Mas eu que tenho que quebrar e eu que tenho que colocar em cada pacote UDP. Né? Já o TCP é sem limite para o tamanho da mensagem. Eu posso mandar uma mensagem grande que ele mesmo faz a quebra. O TCP ainda é orientado à conexão, então ele oferece uma comunicação confiável, ele garante que todas as partes vão chegar no destino sem erros, tá? Sem nenhum tipo de problema, enquanto o datagrama ele é sem conexão, uma conexão não confiável, ele não garante a entrega. Tá? Ele pode entregar com erro, pode entregar fora de ordem, tá? Pode não entregar, tá? Pode entregar duplicado, pode acontecer uma série de problemas durante a entrega. Tá? Então, nós temos essas 2 formas de trabalhar a programação. Vamos estudar, tá? Aqui, então, especificamente o caso da internet, o TCP e o UDP. No caso do socket para o UDP. Então, o UDP, não há estabelecimento de conexões, né? Se eu preciso enviar uma mensagem para o UDP, eu simplesmente envio, eu chamo uma função chamada send-to, essa função vai para o outro lado direto, tá? Nisso, as mensagens são enviadas diretamente, né? Nenhum tipo de confirmação é enviado. Então, se eu envio uma mensagem para um destinatário, eu nunca sei se a mensagem chegou. Se eu quiser saber, eu tenho que, na minha aplicação, programar isso. E as aplicações, elas são especificadas por um par endereço porta. Né? Endereço aqui é um endereço IP, né? E porta uma porta de transporte, que pode ser uma porta do TCP ou do UDP. Tá? A gente vai estudar ainda o que são isso, mas dando uma adiantada aqui para poder ficar mais claro isso aqui, né? Quando a gente vai enviar uma encomenda pelo correio, a gente precisa colocar um endereço, né? Então, o endereço para qualquer sistema de entrega é importantíssimo. Esse endereço, quem é responsável por ele é o protocolo IP. Tá? Então, o que o endereço faz? Ele faz com que a informação chegue num determinado hospedeiro, tá? Num determinado host. Ele faz com que chegue na máquina destino. Só que quando a informação chega na máquina destino, existem vários processos naquela máquina que podem estar recebendo essa informação. Né? Para qual dos processos eu vou entregar? Eu posso ter, por exemplo, um servidor web, eu posso ter um navegador web, eu posso ter um servidor de banco de dados, posso ter um cliente de e-mail, eu posso ter um outro app de rede executando. Né? Então, a porta é um tipo de endereço também, que pertence à camada de transporte, mas isso aqui identifica quem? Isso aqui identifica quem é a aplicação, identifica quem é o processo na máquina destino. Né? A gente pode imaginar o seguinte, é como se eu fosse enviar uma encomenda para alguém,
né? E o host, o endereço IP, diz aonde deve entregar, né? E a porta é o destinatário, diz para quem deve ser entregue, para que pessoa deve ser entregue. Isso aqui é uma conversação, no estilo UDP, tá? Uma programação no estilo cliente-servidor. A programação cliente-servidor tem um lado servidor e um lado cliente. Sempre é o cliente quem inicia as conversas numa arquitetura cliente-servidor, né? Então, isso aqui são comandos, né? São programas, são funções que a gente chama no programa para que funcione. Socket, bind, receive from, send to, tá? Qual é o papel do servidor? O papel do servidor normalmente ele fica guardando por uma mensagem, ele recebe a mensagem, processa a solicitação que foi feita para ele e envia uma resposta. Depois que ele faz isso, o que ele faz? Ele volta para esperar a nova mensagem, né? Então, o servidor ele fica aguardando por mensagens, processando, respondendo e aguarda a nova mensagem. Então, o servidor normalmente fica no loop infinito. Nosso exemplo aqui do cliente, o que o nosso cliente vai fazer? Ele vai solicitar algo ao servidor, então ele envia um pedido para o servidor, por intermédio de send-to, o servidor processa e responde a ele, o cliente recebe via receive from, tá? Então, quais são as funções que nós temos chamadas aqui? Primeiro, a função socket, né? Como é o funcionamento de um socket, no geral, tá? O que o socket vai fazer ele funciona basicamente como funciona um sistema de arquivos, tá? Sistema de arquivo não, desculpa, como um arquivo, né? Um socket, a ideia dele é facilitar a programação como se estivesse trabalhando com algo como arquivo. Imagina que na situação cliente-servidor. Criar um socket significa criar um ponto onde vai ser trocada informação. Então, o servidor cria um socket, o cliente cria um socket. Isso vai ser trabalhado de uma forma bastante similar a um arquivo, só que esses arquivos nas duas máquinas eles estarão ligados, tá? O que acontece quando a gente manda ler alguma coisa de um arquivo? O que está no arquivo é trazido, tá? A diferença é que no socket, se não tiver nada no arquivo, como o arquivo representa um ponto da rede, um ponto de acesso ao serviço da rede, se alguém mandar ler alguma coisa do socket e não tiver nada, o processo que manda ler fica bloqueado até que chegue alguma coisa pela rede, tá? Então, sempre vai conseguir ler alguma coisa se for enviado. No caso, o que acontece quando o cliente manda escrever nesse arquivo? Quando o cliente manda escrever no arquivo, ele escreve no socket, tá? O socket providencia a transmissão até o outro lado que vai ficar disponível para quando o servidor for ler, né? Então, send do cliente é como se escrevesse no arquivo local e o receive no servidor é como ele lesse de um arquivo local. Quando o servidor responder, ele vai mandar um send no socket, o socket vai providenciar essa transferência para o outro lado e quando o cliente for ler, ele vai conseguir ler essa informação do socket. Então, o socket vai funcionar como um duto entre duas máquinas. No caso aqui, o que essas funções fazem? Deixa eu apagar aqui a tela. A função socket, ela cria um socket de comunicação, tá? Então, criar um socket ela cria um ponto de comunicação aqui no servidor, para que ele possa receber informações. Bom, um servidor, para que possa ser contactado por um cliente, ele precisa ter um endereço, tá? Então, esse socket, ele é só o ponto de conexão. Ele não tem nenhum endereço ainda. E uma máquina, ela pode ter vários endereços diferentes. A gente chama a função bind, e a função bind, ela faz a associação do endereço da máquina ao socket. Então, ela faz com que esse socket receba o endereço IP, tá? É algo que é importantíssimo de se fazer no servidor. O receive from é para receber mensagens do tipo datagrama, tá? No caso do servidor, então, o servidor ele vai criar um socket, vai fazer um bind para que esse socket receba o endereço IP, e ele vai chamar a função receive from. Quando ele chamar receive from, ele vai ficar bloqueado até que seja enviado dados para ele, tá? Então, o servidor agora está esperando a conexão aqui, tá? Os dados, melhor dizendo, né? O que o cliente faz quando ele for executar? O cliente também chama a função socket. Quando chamar a função socket, ele vai criar um ponto de comunicação, né? Ele executa o bind. Quando ele executa o bind, esse socket recebe o endereço IP, está pronto para comunicar, né? E o cliente faz um send to
para o servidor, né? Então, o send-to ele manda a informação por esse socket, essa informação vai até o socket do servidor, tá? Porque no send-to é colocado o endereço do servidor, a gente vai ver como a gente faz isso, né? O servidor vai receber essa informação, né? Vai desbloquear e vai processar a solicitação do cliente. Enquanto ele está processando, o cliente chama a função receive_from para receber a resposta. Também bloqueia porque não tem dado para receber ainda. O servidor ainda não mandou os dados, tá? Nesse momento, o servidor acaba de processar a solicitação e envia resposta para o cliente. Quando envia resposta para o cliente, chega no socket e o socket entrega a resposta para o cliente. Quando entrega, o cliente desbloqueia e continua a sua execução. Tá ok essa ideia? Bom, vamos ver aqui algumas funções. Tá? Então, vamos ver aqui essas 4 funções que nós vimos aqui. A função socket, a função bind, a função receive_from, a função send_to. E vamos ver também algumas outras funções de apoio e algumas estruturas que nós precisamos. Então, algumas funções da biblioteca de socket. A função socket, ela recebe 3 parâmetros: domínio, tipo e protocolo. Quando a gente cria um socket, nós temos que dizer qual é o tipo de protocolo que aquele socket vai tratar. O socket ele foi feito para trabalhar com a possibilidade de trabalhar com diferentes tipos de redes, né? No caso, nós estamos aqui interessados em fazer programas para a internet, né? Como o nosso problema que vai ser programa para a internet, qual vai ser o nosso domínio? O nosso domínio vai ser o domínio de internet, tá? Então, nesse campo domínio, nós vamos colocar essa constante aqui, AF sublinha net, né? Abreviação de Address Family Internet, né? Ou família de endereços internet. Tá? O tipo é o tipo de comunicação que eu vou ter. Ou eu vou ter uma comunicação por stream, que é o TCP, ou vou ter uma comunicação por Tgram, que é o UDP, o datagrama. Como aqui a gente vai ver hoje programação por UDP, a gente vai usar o tipo socket Dgram, tá? Para UDP. E protocolo, tá? O socket, voltando a dizer que ele é genérico, ele serve para funcionar com qualquer tipo de protocolo, tá? Se eu falar, por exemplo, em protocolo de transporte OSI, o OSI tem 4 tipos diferentes de protocolo de transporte de streaming, né? Então, se eu botar aqui para o streaming, eu tenho que dizer qual dos protocolos é. No caso específico da internet, nós só temos um protocolo de datagrama e um protocolo de streaming. Então, esse campo protocolo sempre será 0, tá? Já que eu não tenho opção de escolher protocolo aqui. Então, vai ser 0, que é para selecionar o melhor protocolo, que é o protocolo padrão. No caso, com Dgram, protocolo DP. A gente viu que aberto um socket, que é um ponto de comunicação, eu preciso associar ele ao endereço IP. A gente faz essa associação com a função bind, né? A gente repara que a função socket, quando abrir, ela retorna um inteiro. Tá? Aqui é o número do socket, né? Então, sempre que eu crio um socket, o socket é representado por um número inteiro. Quando eu chamo a função bind, eu boto aqui dentro o valor retornado pela função socket, que eu estou informando a qual socket aberto eu quero associar o endereço IP. Então, esse primeiro campo é o socket. O segundo campo é um endereço, um ponteiro para uma estrutura do tipo endereço. Então, uma estrutura socket DDR, a gente vai ver daqui a pouco a formato dessa estrutura, mas essa estrutura ela tem endereço IP e porta, tá? Para a gente associar um IP e uma porta ao socket local. Tá? Lembrando, tá, que o socket é uma estrutura genérica, então essa estrutura socket DDR ela pode ter um tamanho variável dependendo do tipo de rede. Eu tenho que passar num terceiro parâmetro aqui o tamanho dessa estrutura, tá? DDR-len. Então, 3 parâmetros são: qual socket eu estou associando o endereço, qual endereço eu estou colocando no socket e o tamanho dessa estrutura. Depois nós temos a função send_to. A função send_to é para enviar um datagrama de uma máquina para outra.
Esse envio é sempre feito por intermédio de um socket. Então, o primeiro campo é o campo que identifica o socket. Por qual socket está sendo enviado, né? Agora, para enviar essa informação ela vai estar na memória em algum lugar. Então, aqui é a memória, tá? E essa informação está numa área lá dentro da memória. Normalmente uma variável, né? Eu preciso passar para a função SendTo aonde está essa informação que eu quero enviar para o outro lado. Então, eu passo o endereço inicial dessa informação, o endereço da variável, tá? Então, uma constante, tipo void, que é um ponteiro para um buffer, para uma área de memória. Eu preciso também informar para o socket que, além de informar que a informação começa aqui, eu tenho que informar quantos bytes serão enviados, qual é a quantidade de informação que vai ser enviada. Então, no campo len, eu coloco o tamanho da informação que eu estou enviando, em bytes. Existe um quarto campo que é flags, para a gente passar flags para o protocolo. Flags são valores especiais para mudar o comportamento do protocolo. O DP não tem flags, para não falar que não tem flags, o DP ele tem um único flag, que é quando a gente quer dizer para ele ignorar a verificação de erros, tá? Coisa que a gente não vai fazer aqui. Então, o flag que a gente vai passar para ele vai ser 0, é para dizer que ele vai funcionar no formato padrão, tá? Por fim, eu já tenho o que eu quero mandar, falta dizer para onde eu quero mandar, tá? Então, o meu quinto parâmetro, -DDR, é o endereço do destino, com endereço IP e porta no servidor para onde eu vou mandar. Novamente, por ser uma estrutura genérica, esse -DDR aqui, ele contém o endereço e eu tenho que passar o tamanho dele no meu último parâmetro, no meu sexto parâmetro, que é o tamanho dessa estrutura socket DDR. Bom, tranquilo aí? A função receive from é semelhante à função send-to. A diferença é que a send envia, a receive recebe, né? Então, da mesma forma, eu tenho que dizer por qual socket eu vou receber informação, ou seja, da onde eu vou ler a informação, né? Essa informação que chega vai ter que ser colocada em uma variável ou então uma região de memória. Então, tem que dizer onde eu vou colocar. Então, aqui é o endereço de memória, a informação vai ser colocada, né? Aqui é o tamanho da memória onde vai ser colocada a mensagem. Então, o tamanho dessa área de buffer, né? Para evitar de gravar mais informação do que cabe lá. Flags é também para mudar o comportamento de recebimento. O TCP nem vai ter flag, o DP não vai ter flag para recebimento, então flag 0. Né? E aqui, uma outra estrutura de endereço. Tá? SRC-DDR. Vai conter o endereço de quem mandou a mensagem, né? Quando um cliente envia uma mensagem para o servidor, a ideia é que o servidor processe a mensagem e envie uma resposta para o cliente. Como o servidor vai saber para onde enviar a resposta? Ele precisa saber quem mandou para ele. Quem mandou para ele, ele vai obter nesse campo SRC-DDR. Tá? Então, o UDP informa quem mandou a informação. Tá? E tem o último campo aqui, que é o tamanho dessa estrutura. Tá? Quando eu envio, eu passo um ponteiro para o inteiro que contém o tamanho da informação. E quando a função retorna aqui dentro quantos bytes dessa estrutura foram modificados. Algumas outras funções extras. Tá? A gente vai estudar aqui o DNS, e o DNS ele é um protocolo que ele tem uma função bastante importante. Né? A internet ela só trabalha com endereços IP, não com nomes, ela só trabalha com números. Tá? Agora, se eu quero acessar um determinado local, né? Por exemplo, acessar www.uva.br, né? Isso aqui não é um endereço IP, isso aqui é um nome. Né? Então, o DNS ele recebe uma string com um nome e ele transforma essa string em um endereço IP. Tá? Essa função sockname, ela faz a tradução de um nome de uma máquina
e um endereço IP. Né? Ô, gente, desculpa, eu estava falando, eu adiantei. Estou falando dessa função aqui, ó, getHostByName. Tá? Então, eu vou falar dela primeiro para depois voltar para outra. Tá? A função getHostByName, então, ela faz essa tradução de um nome de um endereço do nome de um hospedeiro, o nome de uma máquina e um endereço IP. Tá? Então, para que isso funcione, a gente passa para ela uma string com o nome da máquina. A função ela se encarrega de se comunicar com o servidor DNS. O servidor DNS faz a tradução desse nome no endereço, tá? E retorna dentro de uma estrutura aqui. A gente vai estudar mais, a gente vai ver daqui a pouco essa estrutura, é uma estrutura um pouquinho complexa, tá? Mas a gente vai só estar interessado no campo dela, então vai ser fácil a gente utilizar. E vai conter todas as informações sobre essa máquina que foi consultada. Entre as informações que estão lá, vamos ter o endereço da máquina. Só deixa eu fechar uma janela aqui que está tendo uma obra do lado. Acho que o barulho deve estar até atrapalhando vocês. Só um minutinho. Não chega a captar, né? Beleza, vai, Gabriel, mas deu uma fechada aqui na janela, já deu melhorado. É bem embaixo da janela mesmo. Mas vamos lá. Cadê o meu mouse? Tô com o mouse perdido. Tá. Então, getHostByName, eu passo o nome da máquina, eu recebo como resposta o endereço dela. E outras informações que a gente vai ver. Né? Voltando àquele slide lá que eu peguei errado no início. Né? A função getSockName, ela é o seguinte. Eu abro um socket e associo ele ao endereço IP. Tá? E uma porta. Eu não preciso amarrar com o endereço IP. Eu posso falar para ele pegar o melhor que esteja disponível. Então, depois que eu inicio, pode ser que eu precise pegar as informações. Por exemplo, saber qual endereço a máquina está, qual porta de comunicação está sendo utilizada. Então, essa função getSockName vai me dar essas informações. Né? Então, o primeiro parâmetro é de qual socket eu quero obter as informações. E o segundo parâmetro é um ponteiro para uma estrutura endereço. Ele vai colocar aqui dentro essas informações que ele vai buscar. E como sempre que usa estrutura endereço, eu tenho que passar também o tamanho dela. Uma coisa importante também, tá? Essa função aqui, H2NS, e tem a similar a ela, que é o N do HS, aqui, né? Ela é uma função que faz a conversão do formato da rede para o formato do hospedeiro, tá? O que vem a ser isso? Vocês vão estudar, se já não estudarem arquitetura de computadores, né? Que cada processador pode trabalhar de uma forma diferente com relação a números e strings. E com relação a números, isso é muito complicado para a rede. Né? Vou pensar aqui um número de 4 bits. Um número de 4 bits, o número 2 é esse número aqui, ó, 0010. Isso num tipo de processador. Né? Um outro tipo de processador ele pode representar o bit em ordem invertida. Ele pode representar o número 2 por 0100. Né? Então, o tipo de representação pode variar de máquina para máquina. A rede, ela tem um formato padrão de trabalho dela. Né? Então, a gente precisa garantir que o formato de número que nós estamos utilizando seja o formato aceito pela rede. Né? Essa função H2NS é Host to Network. Ele converte do formato do hospedeiro para o formato padrão da rede. Então, se eu preciso informar o número para a rede, por exemplo, estou fazendo um servidor web, eu quero dizer para a rede que o servidor vai trabalhar na porta 80. Eu não posso simplesmente usar o número 80. Eu tenho que chamar a função H2NS para converter esse 80 no formato correto da rede. Tá? A função N2HS é o contrário. É quando eu leio
da rede, ele vai converter do formato da rede para o formato do hospedeiro. Tá? Então, a gente vai ver isso aí nos programas que nós vamos fazer. A getHostByName a gente já falou sobre ela. Né? E temos aqui estruturas, tá, que a gente usa. A estrutura que a gente vai usar vai ser mais a estrutura de endereço mesmo. Né? Então, a estrutura de endereço, se vocês verem aqui, deixa eu voltar aqui algumas. Você vê, por exemplo, que o endereço que a gente usa é sempre a estrutura, ó, struct socket DDR. A struct socket DDR, que é a estrutura de endereço do socket, é essa estrutura aqui. Ela é bastante simples. Ela tem um primeiro campo que diz qual é a família que está sendo representada nesse endereço. No nosso caso, a família vai ser sempre a FNet, vai ser a família de endereços da internet. Então, a FNet. E aqui um campo de 14 bytes brutos para que eu possa guardar as informações de endereços. Né? No caso do endereço IP versão 4, que é o que a gente vai utilizar, a gente só vai precisar de 6 bytes. Mas ela tem mais espaço, que é para o caso de ser necessário utilizar. Né? Como aqui são dados brutos, a gente precisa colocar informações. Na verdade, na internet, a gente usa uma estrutura que é a socket DDR-IN. Tá? É um nome socket DDR com final IN para dizer que é internet. Essa estrutura ela cabe dentro dessa, só que ela já separa os campos para a gente de uma forma mais facilitada. Então, tem um campo endereço e tem um campo porta, separado. A estrutura socket DDR-IN, então, é essa aqui. Ó. O primeiro campo é igualzinho, a família, tá na mesma posição. Tá? O campo seguinte é um campo chamado SimPort, né? Que esse campo aqui é um campo inteiro que cabe uma porta. Né? O endereço é uma porta. Esse outro aqui é um campo, é o campo onde vai ter o endereço IP. Tá? Então, aqui a gente coloca o número da porta e aqui a gente coloca o endereço IP. A gente viu que a comunicação é feita por IP e porta, então essas são todas as informações que são necessárias para a comunicação. E aqui, tá? 8 bytes, chama de SIM0, que são 8 bytes que não são utilizados, tá? Joga fora. Bom, o que está explicando que é cada campo. Né? E só para deixar claro, aqui tem uma estrutura INHA DDR, que representa o endereço IP. Né? Essa estruturinha DDR é um inteiro longo, então um inteiro de 4 bytes. Tá? Então, 32 bits representando o endereço IP versão 4. Por fim, tá? Eu falei que quando a gente consulta o DNS, ele retorna uma estrutura que é uma estrutura complexa. Tá? Essa estrutura é isso aqui, ó. Tá? Estrutura host change. Vou botar ela aqui só para a gente saber, né? Por que ele é complexo? Porque as informações sobre um servidor elas são muito completas no servidor DNS. Então, se eu peço, por exemplo, a informação sobre www.uva.br, essa máquina ela pode ter vários nomes diferentes, ela pode ter apelidos, ela pode ter vários endereços IP diferentes. Né? Então, essas informações aqui, o primeiro aqui, por exemplo, é HNAME, é o nome oficial do hospedeiro, é o nome com o qual a máquina se reconhece. Porém, ela pode ter vários outros nomes. Então, aqui nós temos um ponteiro de ponteiro para caractere. Isso aqui, na verdade, é uma lista de strings. Então, é a lista dos apelidos que o hospedeiro tem. Né? Aqui, o tipo de endereço é o tipo do endereço do hospedeiro. Vai ser endereço IP para a gente. Tá? E uma máquina ela pode ter vários endereços IP. Tá? É, um... Então, esse aqui tá? Vai ter uma lista de quais são os endereços IP da máquina. Tá? Onde o primeiro endereço tá, é o endereço IP principal. Então, a gente define uma constante aqui, HDDR, como sendo a HDDR list 0. Tá? Então, quando eu consulto o endereço, eu vou consultar por essa forma aqui, eu estou pegando o primeiro endereço da lista. E aqui um outro campo que é o tamanho de cada um desses endereços. Tá? Eu sei que é muita informação para vocês, mas agora a gente vai ver exemplo e vai ficar mais fácil da gente entender como é o funcionamento disso aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, por enquanto?
Bom, então vamos lá, a gente vai ver aqui um exemplo, acho que vai clarear bastante. Vamos ver o socket, começar vendo o funcionamento do UDP, exemplo com o Linux. Tá? Por que a gente vai começar pelo Linux? O Linux ele tem uma forma de trabalhar, e a forma de trabalhar do Windows é colocando 2 comandos a mais dentro do Linux, né? Então nós vamos ver o Linux, depois quando vamos ver como fazer com o Windows, a gente vai ver quais são esses 2 comandos a mais que a gente coloca. Na verdade são 2 linhas a mais padrão, que é sempre a mesma coisa, é para iniciar a biblioteca de sockets, né? E então, na verdade, vendo o Linux, a gente está também vendo o Windows. Bom, vamos fazer um programa aqui para envio e recebimento de mensagem. Então, um programa em UDP, um que envia uma mensagem e outro que recebe uma mensagem, tá? A ideia do programa de envio é: o programa vai solicitar um número inteiro, vai solicitar um número real e vai solicitar uma string. Isso para a gente poder ver como a gente faz para mandar esses 3 tipos. E faz envio dessas informações para o programa de recebimento. O programa de recebimento vai receber essas 3 informações, vai mostrar na tela os dados que foram recebidos e vai dizer para o programa de envio quantas interações ele já teve, né? Ele, no caso, o programa de recebimento. Então, cada vez que ele recebe, ele incrementa um contador e informa para o programa que está enviando quantas vezes ele já trabalhou, né? No final, o programa que fez o envio mostra a quantidade de interações que o programa de recebimento já teve, né? Como a gente está fazendo uma programação em rede, né, nós temos o cliente que vai enviar alguma coisa para o servidor, tá? No caso aqui, o cliente é quem envia e o recebedor é quem recebe, né? O que o cliente está enviando? O cliente está enviando um número inteiro, um número real e uma string. Então, preciso dizer passar essa informação pela rede. Então, estou criando na rede uma estrutura chamada SMSG, né? Onde essa estrutura, dentro dela, tem uma variável A chamada inteira, uma variável B chamada double e uma variável C, que é um char de até 50 caracteres. Então, isso é o que eu vou passar pela rede. Os 2 programas precisam dessas informações, porque eles vão trabalhar com a mesma unidade de rede, tá? Então, ou eu posso colocar essas informações direto no código, tanto de quem envia quanto de quem recebe, ou eu posso fazer o que é mais simples, tá? É o que todo mundo faz, que eu crio um arquivo de inclusão chamado comum.h, pode ter qualquer nome, né? Mas eu chamei de comum.h. Isso aqui eu coloco dentro desse programa. E eu incluo esse programa, esse código, né? Tanto em quem envia quanto quem recebe, com aquela diretiva include, tá? Então fica mais fácil que eu faça toda a manutenção num lugar só, fica mais difícil ocorrer erros. Bom, vamos ver aqui o programa envia e o programa recebe. Vamos começar pelo recebe, tá? Qual seria como seria um programa para receber dados, tá, lá no Linux? Vou pegar aqui. Estão conseguindo ler aí? Está em tamanho suficiente a letra para conseguir enxergar? Beleza, obrigado. Vamos. Então, aqui são as inclusões, né, que tem no programa. O stdio sempre tem, né? stdlib, netdb, para poder. Tem funções de rede aqui dentro, né? Tem algumas funções de sockets também, estão na biblioteca no std.h, a gente coloca ela. Estou usando também o string.h, porque tem as funções de manipulação de string aqui, né? E aquele o comum.h, deixa eu pegar ele aqui, que eu acabei não botando. O comum.h é aquela estrutura que a gente acabou de ver, tá? Que é a mensagem trocada pela rede. Então, inteiro, número ponto flutuante, uma string, né? Então, incluo também o comum.h, que tem essas informações que vão ser compartilhadas, vão ser trocadas entre as máquinas. Repara que o include normal tem o sinal de menor e o sinal de maior. Esses sinais são para informar que, no caso aqui, stdio.h, tem que ser buscada na
dentro do diretório onde ficam as inclusões padrão. O comum.h foi feita por mim. Ele está no mesmo diretório onde está o meu programa-fonte. Então, eu coloco entre aspas, tá? Para indicar para ele que é para buscar no local, no diretório padrão. Então, aqui eu tenho algumas variáveis. Vou comentar só as principais aqui. Uma variável inteira que representa um socket. Né? Uma estrutura de endereço, que é onde eu vou botar o endereço do servidor para fazer associação do socket com o endereço IP da máquina, no caso do servidor. A gente está aqui no servidor, está no recebe. Tá? E uma variável chamada clearDDR, que ela vai guardar o endereço do cliente. Né? O cliente, quando mandar uma informação que chegar aqui no servidor, o servidor recebe isso automaticamente pelo receive from. Tá? E tem uma variável que é chamada contagem, que está inicializada com 0, que ela conta quantas interações já teve com o servidor, já que o servidor tem que passar isso para o cliente. Então, a programação aqui agora é seguir aquele roteirinho que a gente viu. Né? Qual é a primeira coisa que a gente faz no programa em rede? É criar um socket. Então, nós temos aqui a função, ó, socket igual a socket a fnet degram 0. Tá? Isso aqui está fazendo o quê? Isso aqui está abrindo o socket, criando o socket. Primeiro parâmetro, AFNet, para dizer que é um socket de comunicação pela internet, e socket degram para dizer que é o protocolo UDP. Né? Então, essas duas informações, internet, UDP. Lembrando que é sempre 0 aqui quando eu crio o UDP. Tá? Se por acaso esse socket receber um valor menor do que 0, vai dar erro. Eu vou escrever que teve um erro na abertura de socket e vou sair, abandonar o programa. Né? O socket ele sempre vai ser criado, tá? Não tem dificuldade em criar socket. Depois que o socket está criado, ele tem que ser associado a um endereço IP. Ele tem que receber um endereço IP para trabalhar. Tá? A gente viu a estrutura, no caso que estrutura endereço, é aquela estrutura só que é DDR-IN. A gente viu que ela tem 3 campos, um campo família, um campo para porta e um campo para endereço IP. Tá? Então, aqui eu vou preencher essa estrutura endereço, que é uma estrutura de endereço internet, com esses 3 campos. Né? Então, a família, eu vou botar a família como sendo AF e NET, dizendo que é da internet. Tá? Qual endereço IP ele vai utilizar? Aqui eu posso colocar diretamente um endereço IP. Tá? Se eu colocar um endereço IP aqui, significa que esse servidor ele sempre terá o mesmo endereço IP. Não é o caso, porque quando eu faço um programa, ele pode rodar em qualquer máquina, ele tem que usar o endereço IP da máquina. Então, ou eu amarro o endereço IP, ou eu posso colocar essa constante aqui, ó, em DDRN. Essa constante aqui, ela diz qualquer endereço IP associado ao hospedeiro. Então, ele vai pegar o endereço da placa de rede do hospedeiro e vai utilizar. Tá? Mas se eu quisesse amarrar qual tipo, eu poderia botar aqui. Né? E a porta? Né? A porta é onde o servidor deve ser encontrado. O normal é que servidores trabalhem sempre com a mesma porta. No nosso exemplo do DP aqui, eu vou botar porta 0. Porta 0 ela não pode ser utilizada. Tá? Quando eu boto porta 0, eu falo assim, utilizar a porta aleatória. Isso quer dizer que o meu programa, quando inicializar, ele vai pegar uma porta que esteja disponível e vai utilizar. Depois eu vou ter que descobrir que porta é essa. Tá? O que aconteceria se eu botasse aqui, por exemplo, o valor 80? Eu dizer para ele usar a porta 80. Ele sempre iria tentar usar a porta 80. Então, quando eu inicio o programa, se a porta 80 estiver livre, é dele. Se a porta 80 estiver ocupada, vai dar erro no momento de fazer o bind. Né? Então, se eu preciso que esteja em determinada porta, eu vou botar a porta aqui. Se eu posso usar qualquer porta, eu posso colocar o valor 0, já que esse valor 0 vai representar uma porta aleatória. Só está quieto, ninguém está tendo dúvida, não? Se tiver dúvida, qualquer coisa, abre o áudio e fala, tá? Então, aqui eu já criei o socket. Aqui eu preparei o endereço que eu vou colocar nesse socket. Agora chama a função bind. Tá? A função bind vai fazer a associação desse endereço que eu acabei de preencher com o socket
que eu abri lá em cima. E lembrando que o terceiro campo é o tamanho dessa estrutura. Então, usa o comando sizeOf endereço. Né? Se retornar um valor menor do que 0, vai dar um erro de bind. Não conseguiu fazer a associação do endereço ao socket. A condição para não conseguir fazer a associação é se a porta já estiver em uso. Senão, ele vai conseguir. Bom, no caso aqui, quando o servidor está executando, quando o cliente for executar, quando for enviar a informação para o servidor, eu preciso saber qual é a porta no servidor. Tá? Eu preciso saber para qual porta eu vou mandar. Então, o servidor ele precisa informar ao cliente o número da porta no qual ele está aguardando pelas mensagens. Então, falei para vocês aquela função getSockName, que pegava as informações do socket. A gente vai usar ela aqui para descobrir qual foi a porta. Né? Eu mandei aqui em cima, no comando endereço.seimport igual a 0, ele pegar uma porta aleatória. Né? Agora, aqui, eu vou descobrir qual foi a porta que ele pegou com a função getSockName. Essa função getSockName, eu passo o socket, então, que eu estou trabalhando. Né? Eu passo um ponteiro para a estrutura endereço, onde vai ser colocada essas informações que eu estou buscando. Né? Aqui, como tem que ser um ponteiro para inteiro o tamanho desse campo endereço, eu antes pego o sizeOf endereço, guardo na variável tamanho, depois passo um ponteiro para ela. Tá? E quando essa função retornar, ela vai me dizer aqui nessa variável quantos bytes foram escritos. Bom, a porta de socket, né, a gente já viu que essa estrutura socketDR, a porta é o campo o quê? Seimport. Então, para que eu mostre o endereço ao qual ele foi associado, né, que eu preenchi com 0, agora está no campo endereço.seimport. Eu descubro qual a porta e mostro. Lembrando que o formato da rede pode ser diferente do formato da máquina. Então, antes de mostrar dentro do printf, eu chamo a função n2hs para converter do formato da rede para o formato do host. Bom, gente, repara o seguinte, eu estou querendo fazer um programa para mandar uma mensagenzinha para o outro lado. Por enquanto, eu só mexi com rede. Né? A gente vê que tem algumas coisas que têm que ser feitas. Né? Lembra a estrutura do servidor, como ele funciona? Né? O servidor ele passa a vida inteira recebendo, processando e respondendo. Recebendo, processando e respondendo. Então, ele fica num loop infinito. Normalmente, esse é o trabalho do servidor. Esse while1 aqui é o loop principal do servidor. Tá? Eu vou ter um loop infinito. Então, se eu fecho aqui, ó, todo o trabalho dele está aqui dentro. O que é que faz um servidor? Recebe, processa e envia a resposta. Então, recebe por intermédio da função receiveFrom, vai fazer o processamento daquilo que tem que fazer e vai enviar uma resposta para o cliente. Para receber, já vimos que a função receiveFrom, o primeiro parâmetro dela é a porta de sockets pelo qual vai receber. Ele tem que guardar essa informação num local. Lembra que eu falei que tinha que ter o buffer da região de memória, da variável que vai guardar? No caso, o que a gente está passando? A gente está passando essa estrutura aqui, ó, SMSG. Um inteiro, ponto flutuante e uma string. Tá? Isso aqui está definido aqui em cima. Ó. Defini uma variável aqui. Né? Struct SMSG e MSG. Então, a variável MSG é daquela estrutura. Tá? Logo, já que eu estou mandando uma estrutura dessa, o meu computador ele vai receber dentro do... Vai receber a informação e vai guardar dentro dessa variável MSG. Os detalhes. Né? O socket ele espera que isso aqui seja um ponteiro para caracteres. MSG é uma string, é uma estrutura. Não tem problema nenhum, porque eu estou passando só endereço. Mas para evitar que o compilador dê avisos de possível erro, vocês podem botar esse char asterisco aqui entre parênteses na frente, que ele fala para fazer a conversão de tipo de forma explícita, e aí o compilador não reclama. Né? Então fica só um detalhe para o compilador não reclamar. Então, socket, aonde colocar a informação. Um outro parâmetro é o tamanho da estrutura, para saber quantos bytes podem ser gravados lá dentro. 0 flags.
tá? Vou trabalhar com DP de forma normal. E lembrando, né? Quando a informação é recebida, junto da informação chega o endereço do cliente que mandou a informação. E guarda também o tamanho dessa informação, desse endereço. Então, essa variável aqui é importante, porque eu preciso guardar o endereço do cliente que fez a solicitação para depois poder responder para ele. Né? Tanto que aqui, depois eu mostro o processamento. Tá? Vamos lá, ele processou, aí ele vai enviar uma resposta. Na hora de enviar a resposta, como ele envia? Send to, por intermédio do socket, ele vai ler da mesma estrutura a mensagem, tá? Só que no momento de enviar, ele coloca qual endereço destino? Clear DDR, aquele endereço que ele recebeu como sendo a origem da mensagem. Então, um servidor ele tem que guardar o endereço de quem mandou a informação para ele poder responder para o endereço correto. Tá? Bom, aqui na especificação lá do trabalho, eu estava dizendo que eu precisava, que eu vou mandar do cliente para o servidor algumas informações e vou mostrar essas informações. Tá? Então, eu vou fazendo aqui um printf, eu vou mostrar um número inteiro, que é o campo A, vou mostrar um número real, né, um número de ponto flutuante, que é o campo B, e vou mostrar uma string, que é o campo C. Mas eu também quero mostrar o endereço IP do servidor. Do servidor não, do cliente que mandou a informação. Né? Como eu faço para mostrar o endereço IP? O endereço IP na rede contém informações, é um número binário. Tá? Então, o endereço IP é um número de 4 bytes. Deixa eu puxar aqui um slide para poder desenhar. Né? O endereço IP é um número de 4 bytes. Naquele campo sim, a DDR da estrutura é um único número inteiro. Tá? Porém, a gente sabe que o inteiro é armazenado em 4 bytes. Na notação do endereço IP, a gente normalmente representa o endereço IP por um número decimal separado por pontos. Por exemplo, o número 192, um número bastante, que as pessoas conhecem bastante. Ponto 168, ponto 0, ponto 23, por exemplo. Tá? Cada um, esse 192 ele é representado pelos 8 primeiros bytes do endereço. Esse 168 ele representa os 8 bytes seguintes. Esse 0 ele representa os 8 bytes seguintes e o 23 os 8 bytes seguintes. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar cada um desses 8 bytes e jogar dentro de uma variável que represente um número inteiro. Né? Tem um macete para fazer isso de forma bem rápida. O que eu faço? Isso aqui é um número inteiro. Né? Eu posso criar um vetor de 4 caracteres, char4. Né? Com isso, eu vou ter 4 bytes. Vai ser um vetor, então, de 4 caracteres. Olha o que acontece se eu der um jeito de copiar o que está numa variável inteira numa variável que é um vetor de 4 caracteres. Eu faço simplesmente uma cópia bruta de bits. Né? Esses 8 primeiros bits caem aqui, esses outros 8 bits caem aqui, esses outros bits caem aqui e esses outros caem aqui. Né? Então, rapidamente, existem programas que fazem conversões de endereço, fazem um monte de cálculo. Não é necessário. Se você conhece linguagem C, você consegue fazer isso muito rapidamente. Tá? Então, o macete eu tenho um inteiro, defino um vetor de 4 caracteres e copio o conteúdo desse inteiro para esse vetor de 4 caracteres. Já tenho separado os 4 campos que eu quero, para mostrar o endereço IP. Tá? Esse que eu estou fazendo aqui, tá? No programa. Tá? O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho aqui um IP, vou lá em cima, o que é esse IP? Esse IP está aqui, ó, unsigned char IP4, um vetor de 4 caracteres inteiro. Uma unsigned na frente é para não trabalhar como número negativo, trabalhar somente como número positivo. Isso aqui é um vetor de 4 caracteres. O que eu estou fazendo aqui em cima? Main copy é uma função que faz cópia bruta de bits. Então, estou copiando o endereço que está no campo sim DDR, do endereço que veio do cliente, para dentro do meu vetor de 4 caracteres IP.
Com isso, eu separei. Né? Aí, na hora de mostrar o endereço IP, o que eu faço? Eu mando mostrar o primeiro caractere, mas mando mostrar com formato decimal, ponto, o segundo, ponto, terceiro, ponto, o quarto. Né? IP0, IP1, IP2, IP3. Com isso aqui eu consigo mostrar o endereço IP, tá? De uma forma muito rápida. Então, o servidor recebe, mostra o endereço IP de quem mandou, imprime as informações que vieram pela rede, aquela variável contagem, ela conta quantas interações o servidor teve, eu incremento ela e aproveito o campo A da mensagem para mandar de volta para o cliente a informação de quantas vezes o servidor processou já. Envia a resposta de volta, né? E aqui tem um close socket no final, mas na verdade nunca vai executar, né? Porque ele está preso no loop infinito aqui, ó. Tá? Esse while aqui, tá? Vai ser o loop infinito, vai ficar sempre parado aqui o servidor. O cliente, como a gente já viu a maioria das funções, vamos ver aqui o envia, passar mais rápido por ele. Tá? Então tem os mesmos includes com as mesmas situações do que vai receber. Né? Um detalhe, deve ser passado pela linha de comando o nome, endereço IP ou endereço IP do hospedeiro. Então tem variáveis semelhantes. Né? Aqui é um teste para saber, né, se foram passados os argumentos corretos por linha de comando. Né? Então eu tenho que chamar o comando envia, passar o endereço IP e passar a porta. Se não tiverem 3 argumentos, que é o nome do programa mais o IP mais a porta, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo como deve ser utilizado. O socket abre um socket, da mesma forma que a gente viu que abre para o que recebe. Então, cria um socket, família na internet, do tipo datagrama. Fizeram para dizer que é o DP. Faz a associação do socket com o endereço IP local. Então, a mesma coisa. Família, internet, né? Endereço, qualquer endereço IP daqui, de uma placa de rede. Porta, qualquer porta aleatória. Né? Cliente sempre usa uma porta aleatória. Aqui eu faço a associação do endereço IP com socket. Né? Com isso, meu socket já tem endereço, já pode utilizar. Eu preciso agora descobrir quem é o meu endereço IP do meu servidor. Tá? Eu posso ter passado pela linha de comando o nome do servidor. Está aqui em cima. Então, vou chamar aquela função getHostByName, que é para traduzir o nome no endereço IP. Tá? Eu vou chamar o programa de envia, né? E o parâmetro que vai ter aqui, que é o parâmetro 1, vai ser o nome do servidor. Então, eu boto argv1 para passar para getHostByName qual é o nome da máquina que eu estou procurando. Ele vai traduzir isso e vai botar na estrutura HP. Se eu, por acaso, passar um endereço IP em vez de um nome, ele também faz a montagem tudo bonitinho com base naquele endereço IP. Tá? A gente viu que aquela estrutura HP é aquela estrutura complexa, tá? Que tem um monte de informações sobre o host. Mas eu comentei com vocês que tem um cancela define lá, que é o HDDR, se vocês lembrarem, que é quem tem o endereço IP principal, que é o que interessa para a gente. Tá? Então, eu preciso montar um campo de endereço do servidor, tá? E no campo sim ADDR eu tenho que botar o endereço IP do servidor. Aqui eu fiz a consulta, e essa consulta foi para a estrutura HP. E o endereço IP especificamente está dentro do campo HDDR da estrutura HP. Né? Então, eu estou copiando o endereço IP que eu obtive com o DNS para dentro do campo sim ADDR do endereço do servidor. Tá? Então, isso aqui é só para fazer essa cópia. O terceiro parâmetro é quantos bytes vão ser copiados. A gente usa o HP HLength, tá? Que isso aqui já dá a quantidade exata de bytes que tem que ser copiados. Então, eu coloco em sim ADDR o endereço IP, coloco em sim family a família, que é a internet, sempre. E a porta, eu coloco a porta do servidor. Eu também tenho que passar a porta do servidor por linha de comandos. Vai estar no argumento 2 que é passado. Né? Lembrando o seguinte, toda vez que eu passo o argumento por linha de comando, esse argumento é sempre uma string.
Então, mesmo que eu passe porta 473, o que vai ser passado, na verdade, é a string 473. Para isso, eu chamo a função atoIr, que faz a conversão de alfanumérico para inteiros, né? Então, transforma a string no número inteiro. E preciso daquela função h2ns, né? Lembrando que a rede pode estar trabalhando com formato diferente do hospedeiro. Então, converto essa porta que eu digitei para o formato da rede e coloco no campo SimPort. Com isso, o servidor, que é uma estrutura de endereço, já tem a família, que é a internet, já tem o endereço IP que eu obtive e já tem a porta para onde eu preciso enviar. Então, aqui eu já tenho para quem mandar, né? Está na estrutura servidor. Vou enviar dados, né? Então, eu vou perguntar aqui. Tá, aqui é uma pergunta simples da linguagem C, né? Entre com o número inteiro, eu leio o número inteiro. Eu estou pegando com fgetS e depois convertendo com a TUI nesse programa aqui, tá? Para não usar o fscanf. Depois eu peço para entrar com o número real, leio e converto e guardo em MSG. Guardo na MSG.b o número real, né? Então, MSG.a, o número inteiro, MSG.b o número real. E, por fim, leio em MSG.c a string que eu vou mandar para o outro lado. Faço o envio, né? Para enviar, faço o socket onde estou enviando, a mensagem que eu vou enviar, que eu preenchi aqui, né? O tamanho da mensagem, 0 de flags. Para quem, o endereço para quem eu vou enviar, que é o servidor que eu preenchi aqui em cima, e o tamanho desse endereço, tá? Size of servidor, que é obrigatório colocar, né? O trabalho do cliente é envia a solicitação e aguarda pela resposta. Ele vai aguardar a resposta com receive from. Já comentei o receive from lá no servidor, então não vou repetir aqui, tá? O servidor ele vai responder colocando no campo A quantas interações ele teve. Aqui o cliente fala, esta foi a interação número tal do servidor. Ok, gente? Então, assim, é um pouquinho trabalhoso, mas nada demais. Com receitinha de bolo vai fácil, né? Eu vou mostrar ele executando, né? Só que antes de mostrar executando, tá, então, só um detalhe, né? Vou comentar aqui, né? Como é que a gente compila no Linux? GCC envia.c-o envia, tá? Para quem não sabe compilar no Linux. Se resolver que vai fazer programa em Linux, né? Para compilar o recebe.c, GCC recebe.c -o recebe. Esse "-o é para dizer o nome do executável que ele vai gerar. Então, aqui ele pega o programa envia.c e gera um executável envia. Pega o programa recebe.c e gera um executável recebe. Na hora que rodar o servidor vai informar qual a porta de socket. Então, no exemplo aqui, a porta é 52.816. Na hora de rodar o cliente, eu vou botar envia, vou botar o endereço IP do servidor, ou o nome dele, e eu preciso informar a porta. A porta foi informada pelo servidor. Eu já obtive lá. Não, Sérgio está perguntando, você pode usar só a linguagem C, né? Eu vou mostrar o exemplo para vocês em linguagem C. Se vocês quiserem fazer com outra linguagem, pode fazer, tá? Inclusive, isso está escrito lá vou deixar escrito isso no trabalho quando eu passar para vocês. Só que tem restrições, tá? Vai ser um trabalho, por exemplo, vai ser um trabalho para transferência de arquivo. Não pode usar nada pronto de transferência de arquivo. É para fazer a parte da rede, tá? Que a nossa disciplina aqui é rede, vai precisar entender como é o funcionamento da rede, tá? Então, tem linguagem, por exemplo, como Python, que a Python já tem um comando que transfere o arquivo todo. Então, o trabalho seria um comando. Não vai ser isso, tá? Mas pode utilizar a linguagem que você quiser, desde que use primitiva de rede. Tá? E adequado, tá? Eu gosto de falar o seguinte, você está perguntando aqui, né? Você é apenas a mais adequada. Eu não gosto de usar a palavra adequada para a linguagem de forma muito generalizada, né? Porque se você vai fazer um programa, eu acho que a linguagem mais adequada é aquela que você está mais acostumado, tá? É claro que tem linguagens que são mais difíceis de fazer algumas coisas que outras, né? Outras, por exemplo, eu vou montar um jogo, eu preciso de desempenho. Nesse caso, a gente até pode falar que a linguagem C seria mais adequada por questão de desempenho. Mas se eu tenho uma máquina com puta hardware que é extremamente rápida, eu poderia fazer jogo em Python também.
Vamos ver aqui o exemplo Windows antes de a gente executar os programas, tá? O exemplo do Windows ele é muito parecido com o do Linux, tá? Vamos ver só as diferenças aqui, tá? Cada um vai poder usar o compilador que quiser, tá? Eu vou dar o exemplo aqui do Dev C++, que é o compilador que tem mais lá na Vega, é um compilador gratuito, dá para baixar, tá? O Dev C++, ele, por padrão, ele não trabalha com a biblioteca de socket. Então, a gente tem que acrescentar essa linha aqui, ó, -lwsocket32, as opções do compilador do Dev C++. Quando eu for compilar, eu vou abrir aqui as opções e vou mostrar onde vocês colocam isso aqui, tá? É acrescentar e acabou o problema, vai ficar lá para sempre. Você pode usar o compilador sem nenhuma dificuldade. E não tem impacto nenhum isso aqui, tá? Para você continuar compilando outros programas com outras coisas. Quer acrescentar, não precisa nem se preocupar em depois tirar. Aquele arquivo comum, .h, que é o arquivo que tem as informações da rede com passar, é o mesmo, então não tem que ser alterado para nada. Tá? E o que a gente tem que mudar? Então, tanto envia quanto recebe, eles terão cabeçalhos de inclusão. As inclusões são essas aqui, tá? stdio, o insoc2.h. Esse insoc2.h já tem todos os outros inclusos que são necessários, que a gente precisa ficar botando no Linux. Então, aqui ele já botou, ele já tem. Tá? Obviamente, eu preciso incluir o common.h, que foi é o arquivo que a gente faz para poder fazer a transferência das informações. E essa linha aqui tem que ser acrescentada, ó, cancela pragma, comment, lib, ws32lib, que é para informar que utilizaremos a biblioteca WinSock. Tá? Então, é acrescentar essa linha no programa, sempre. Não depende do programa, não depende de nada. Tá? Bota lá no início do programa e acabou. E as três diferenças, tá? Naquele programa inteiro, tem três diferenças. O socket no Linux é definido como inteiro. No Windows, ele é definido como tipo socket. Então, a única diferença é que, na hora de declarar a variável, se eu estou usando Linux, eu uso inteiro. Se eu estou utilizando o Windows, eu uso socket. Outra coisa é que precisa também de uma variável chamada WSA-data, tá? Do tipo WSA-data. Então, a gente acrescenta essa variável, coloca lá na lista de variáveis, sem problema nenhum. E antes de eu chamar a função socket para criar o socket, eu preciso colocar essa função aqui. Também uma vez só, tá? Já boto lá no início do programa que ele faz a inicialização do socket bonitinho. Tá? Então, são essas as diferenças do programa Windows para o Linux. O resto é exatamente o mesmo. Tá? Socket ele tem uma excelente portabilidade. Ele é muito fácil de ser levado de um sistema para o outro. Tá? Então, a compilação pode ser realizada normalmente, não deve ser mais. Eu quero usar um outro compilador. Aí você tem que ver se precisa ou não fazer inclusão na biblioteca. Tá? Fica à vontade. Da mesma maneira, quando eu executar o recebe, ele vai informar uma porta. E no momento de enviar, eu chamo o programa cliente, o endereço IP e a porta. Né? Tem que comparar a porta, se foi a porta correta. Né? Então, vamos compilar aqui. Eu vou usar por linha de comando. Vou pegar aqui um prompt. Aqui está o prompt, tá? Deixa eu pegar. Então, aqui a gente vai compilar o programa, né? Está aqui num diretório chamado DP Windows, tá? Esses slides e esses programas eu já botei no Canvas para vocês, tá? Para vocês poderem pegar, testar, modificar, brincar à vontade com eles. Se eu olhar o conteúdo aqui, né? Eu só tenho ó, o comum.h, o envia.c e o recebe.c. Tá? Fazer a compilação aqui do envia.c. Então, está aqui o programa envia.c. Mandar compilar ele. O programa ó, compila sem nenhum erro, sem nenhum aviso, tá? Então, compila bonitinho.
Tá? Pegar agora o recebe.c. Compilar também. Compila sem erro nenhum, tá? Eu falei para vocês, né, que onde botar o arquivo, incluir a biblioteca, tá? Você vem aqui em ferramentas, compiladores, opções do compilador. Tá? Aqui embaixo você bota quais comandos você vai acrescentar, tá? Então você pode acrescentar aqui o -lwsoc32. Acrescentou aqui, você vai conseguir compilar sem problema. Se tirar isso aqui, eu vou até tirar aqui, ó, só para mostrar, para vocês esquecerem ver o erro, tá? Se ficar sem, tá? Quando tenta compilar, ele dá ele até compila, tá? Mas ele reclama, tá? Acho que ele não vai dar erro de compilação, tá? Ele não consegue identificar algumas coisas, alguns comandos, tá? Então, WSA Startup, Recover From, Send-To, ele não encontra uma dessas bibliotecas. Né? Então, repetindo, né? Ferramentas, opções do compilador, acrescenta opção, ok. Eu mando compilar, compila direitinho. Então, está compilado. Vou executar aqui, então, ó. Só botar aqui. Gerou os executáveis, o envio, o recebe. Vou executar aqui o recebe, deixar o servidor executando aqui. Automaticamente. Recebe. Né? Ele executou, né? Lembra que ele fez o socket, fez o bind, ele tenta descobrir a porta aqui na qual ele está associado e botou aqui a porta de socket. 54.423. Tá? Foi a porta a qual ele ficou associado. Né? Agora eu vou executar o cliente. Vou botar um cliente aqui. Aqui, tá? Vamos rodar o cliente aqui. Então, recebe no caso, né? Recebe. Eu preciso botar o endereço IP do servidor. Tá? Num primeiro teste que eu botar o endereço IP, que é o 127.0.0.1. Esse endereço vocês podem sempre utilizar se vocês forem executar programas dentro comunicar com outro processo dentro da mesma máquina. Tá? Então, aqui o endereço 127.0.1, qual a porta? 54.423. 54.423. Né? Fiz errado, gente, desculpa aí. Na verdade, não era recebe, era envia, né? Então, aqui é envia. Tá? Entra com o número inteiro, vou botar 22. Entra com o número real, 23.1. Entra com uma string, uma frase. Tá? Mandou para o servidor, mensagem de 127.001, né? Ele recebeu da máquina usando o endereço P 127.001. O número inteiro que eu enviei 22, o número real que foi enviado 23.1, a string é uma frase. Tá? Vou botar agora usando o endereço mesmo da máquina. Deixa eu pegar, vamos botar aqui o comando ipconfig, para a gente descobrir o endereço IP aqui. Tá? Essa máquina ela está com o endereço IP 192.168.0.114. Vamos lá. Envia 192.168.0.114, né? Para a porta 54.423. 54.423. O número inteiro 123. Número real 456.789.
uma string qualquer, vou botar aqui uma string qualquer. Repara que agora a mensagem veio de 192.180.114, utilizou o endereço IP mesmo da máquina. Tudo bonitinho, né? Aqui o cliente, na primeira vez, informou: esta foi a interação número 1 do servidor. Agora foi a segunda interação, ele informou: essa foi a interação número 2 do servidor. Ok, gente? E, professor, mas só uma pergunta. Como que usou dois números IP se é na mesma máquina? A gente vai estudar isso em redes, tá? Mas eu Ah, vou adiantar para você aqui, tá? A gente vai chegar nos detalhes lá. Mas, na tá. verdade, vou botar aqui, botar esses números aqui. Deixa eu... Você tem uma máquina, né? A máquina ela tem Sim. uma placa de rede, tá? A gente costuma falar o endereço IP do computador, mas na verdade o endereço IP ele não é do computador, ele é da interface de rede, ele é da placa de rede, tá? Então Ah, você tem esse endereço que eu botei, esse último, 192.168.114, ele é o sim. endereço da placa de rede, que é o que ele fala pela rede com outras máquinas pela rede, tá? Porém, o sistema operacional, todos eles criam também uma interface de rede virtual, né? Que é para comunicação interna, né? Essa interface de rede virtual, ela, em todos os computadores, tá? Esse é padrão, é o endereço 127.0.0.1. De Então, todos os navegadores, né? se você botar no navegador 127.0.0.1, você vai estar acessando a máquina local. Então, se você quer Ah, acessar tá. alguma coisa localmente e não quer nem olhar com o endereço IP, você pode usar esse endereço aqui sem problema nenhum, né? Que você vai estar usando a interface virtual, né? E você pode estar também utilizando ela. Agora, é claro que essa interface 127.0.0.1 ela só recebe coisas locais, só recebe pela interface virtual, né? Mas você perguntou também assim, como botou dois. Também tem outra questão. A placa de rede, essa interface de rede, ela pode receber mais de um endereço IP, tá? Você pode colocar vários endereços IP na mesma interface, não tem problema nenhum, não, tá? A gente vai ver isso também, né? É só você Ah, adicionar, né? Não tem mistério, não, ok. né? Então, você até acabou mais cedo hoje, acabou uns 20 minutinhos mais cedo, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, tá? Comigo é mais uma curiosidade, professor. Não, vamos lá. Como a gente está estudando redes, né? Eu estava pensando aqui. Existe aquele software chamado TeamViewer, não sei se o senhor conhece, Sei. que é para poder fazer as manutenções, né, virtualmente em outras máquinas. Uhum. Eles usam também esses endereços de IP lá para poder se conectar à máquina do cliente, ou eles geram, não sei se você sabe me informar isso, ou será que eles geram o endereço de IP de acordo com o software para Não, poder se conectar a outras máquinas, né? não, o endereço vai ser sempre IP, porque vai ser pela internet. Você não vai conseguir chegar na internet em máquina nenhuma sem endereço IP, né? O que ele faz lá, deixa eu ver aqui. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Porque eles normalmente sempre pedem um endereço de IP para poder se conectar lá. É. Eu fiquei pensando agora se é assim que eles fazem também. E aí você tem duas formas de fazer isso, né? Assim, endereço, se você administra sempre a mesma máquina, você tem aquela opção de você acessar a máquina diretamente, sem você precisar entrar nela para dar permissão. Eu não sei se você já fez isso, né? Você pode instalar, por exemplo, numa máquina que você vai administrar a versão cliente do TeamViewer, e nessa máquina vai estar sempre executando um módulo. E aí você associa isso a uma conta do TeamViewer. Quando você entra nessa conta do TeamViewer, você tem acesso direto a essa máquina, sem precisar botar o endereço IP dela, né? Ah, entendi. Tem como programar antes. É. Maneiro. Mas o que acontece né, o TeamViewer tem o servidor dele, e aqui tem a máquina que você vai querer acessar, né? A gente chama de cliente, mas na verdade, nessas condições, formalmente, a máquina que você está acessando ela é a servidora, né? Mas tudo bem, vamos chamar aqui de remoto e local, né? Então, você tem a máquina remota, você tem a sua máquina local, né? O que acontece é que nessa máquina remota, como está executando o módulo de acesso,
toda vez que essa máquina entra, ela descobre o endereço IP dela, e o que ela faz? Ela vai lá no servidor do TeamViewer e diz para o servidor qual é o endereço IP que ela está. Nisso, quando você chega na sua máquina local que quer administrar remota, que você entra na sua conta, a sua conta vai no servidor e ela já traz do servidor o endereço IP que o cliente falou. Caraca, muito maneiro. Então, você, quando for acessar, você consegue acessar direto, porque assim, sem precisar pedir o endereço, porque essa informação já veio por intermédio do servidor deles. Entendi. Eles deixam armazenado lá. Maneiro. Agora, se o acesso for direto, sem um servidor, aí não, aí você vai ter que dar um endereço IP para poder encontrar. Ou também o que eles fazem, para você não precisar dar endereço IP, né, que muita gente não sabe dar, é quando você vai acessar, ele fala assim, forneça o número tal para a máquina que vai acessar. Você já deve ter visto isso. Já sim. Tem lá no TeamViewer. Esse número é essa mesma coisa, né? Na verdade, o que foi? Quando você executou no seu módulo, você passa o seu IP para o servidor, só que lá ele registra esse número, que é o que você vai passar para ele. Quando você passar para o local, esse local vai no servidor com esse número e vê qual é o endereço IP, porque ele já fez a pesquisa para você lá. Maneiro. Mas sempre tem que ter o IP, não tem jeito, tá? Vai ser sempre pelo IP. Obrigado, professor. Né? Então, pessoal, mais alguma coisa aí? Semana que vem, então, a gente vai ver aí como usar com TCP. Né? Eu recomendo que usem para o trabalho o TCP, tá? Porque o TCP é um protocolo confiável. A gente vai estudar o TCP, né? O UDP ele tem um monte de problemas. Esse esquema que a gente viu aqui, o que acontece? Né? Quando você faz um send to, o send to ele manda uma mensagem para o servidor recebe a mensagem, processa e envia de volta a resposta. Né? E o cliente faz o envio e ele bloqueia, aguardando pela resposta. O que acontece se o cliente manda uma mensagem e a mensagem se perde? Ele vai ficar o resto da vida esperando uma resposta que nunca chega. E mesmo que a mensagem chegue, o que acontece se o que se perde for a resposta? Para o cliente deu na mesma, não chegou uma resposta. O cliente vai ficar bloqueado o resto da vida. Né? Para o servidor não tem problema, porque o servidor recebeu uma solicitação, processou e respondeu. Então ele nunca fica bloqueado. O cliente ele pode entrar no que chama de starvation, tá? Ficar bloqueado. Tá? Então, o UDP, para situações como essa, a gente precisa ter alguns outros cuidados com ele. Tá? No ambiente de rede local, é muito raro isso acontecer. Mas quando cai na internet, isso pode acontecer, aumenta a probabilidade. Se eu uso o TCP me garante que isso aqui nunca vai acontecer. Tá? Por quê? O TCP ele faz o envio e ele controla a chegada. Se ele faz o envio e não chega nada dizendo que a informação chegou corretamente, ele providencia para enviar novamente e tantas vezes forem necessárias até chegar a resposta. Tá? O TCP ele é um protocolo bem mais sofisticado que o DP. O Arthur perguntou, o Gustavo já até respondeu. Vou ler, Gustavo. Material já disponibilizei para vocês, tá lá no Canvas, é só vocês pegarem lá. Tá? Tem lá a versão Linux, tem a versão Windows. E um detalhe, tá? Socket é padrão mesmo, tá? O que vale para o socket é o formato da mensagem que é trafegado pela rede. Então, se você tiver duas máquinas em casa, uma máquina com Linux, uma máquina com Windows, você pode fazer um no Windows, você pode fazer o outro no Linux e eles vão se falar sem problema nenhum, tá? Não tem que ser mesmo sistema operacional. Tanto que socket é utilizado para fazer comunicação de rede de baixo nível. Então, pode ser celular Android, pode ser celular iOS, né, iOS, pode ser Windows, pode ser macOS, pode ser Linux, pode ser Solaris, tá? Pode ser o que for. Todos eles se comunicam com socket sem problema, desde que a mensagem que você troca tenha significado para os dois lados. No caso, a estrutura que está sendo trocada. Então, a socket é bastante flexível, é bastante portátil e permite comunicação entre qualquer máquina. E outro detalhe, né? O que vale para o socket é o que vale para o socket é só a mensagem que está sendo trocada. Então, se eu estou enviando linguagem C e do outro lado eu estou recebendo em Python, né? Problema zero. O que importa é o conteúdo da mensagem. Eu tenho que estruturar uma mensagem que os dois lados entendam. A linguagem que vai ser usada em cada lado, isso não é problema para ninguém. Tá? O importante é que aquele conteúdo esteja num formato adequado.
Mas, gente, tá Professor. tranquilo aí por... Oi. Bom dia. Eu não estou adicionado na matéria do senhor lá no Canvas. Eu queria saber se eu resolvo esse problema com você mesmo ou é com a faculdade que eu tenho que falar para me adicionar lá. Tem que ser com a faculdade. Como eu não tenho acesso ao sistema para isso, não. Tá, fechou. No Obrigado. sistema de você, no seu sistema aparece a disciplina? Aparece que eu me matriculei, mas quando eu vou abrir lá nas abas do painel, não aparece, não. Você deve estar com matrícula não efetivada, uma coisa assim. Se for lá na secretaria, diz que você resolve rapidinho, tá? É uma Fechou. clicada lá, uma clicada no botão certo resolve. Fechou, obrigado. Né? Pô, gente, então semana que vem a gente vê com o TCP, a gente fecha essa parte, eu passo o trabalho e vocês já podem começar a fazer. Aí depois a gente volta aí, a gente vai começar a estudar a fundo aí essa parte de IP, né? Que a gente está fazendo o programa aqui sem conhecer muita teoria, tá? Mas a gente vai agora reforçar essa teoria para todo mundo entender direitinho. Né? Essa atividade 1 vai ser individual, professor? Ou você é duplo? Não, eu estou com vontade de fazer trabalho até trio. Ah, tá bom. Obrigado. Eu vou escrever tudinho lá. Valeu, abraço. Outra aí. Então, tá bom final de semana para vocês aí, tá? E semana que vem a gente se vê. Um abraço a todos. Valeu, professor. Até semana que vem.